E aí, pessoal, chegou a hora da nossa timeline tricolor desta quinta-feira. Vamos falar da programação? Sim. Vamos falar de um risco de suspensão? Também. Vamos falar de um negócio que o torcedor está pedindo para o Grêmio se atravessar. Vamos falar de uma negativa, de uma derrota e também do favoritismo. Renato quer ou não? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora a hora é Vieser, o seu rancho, o rancho no Supermercados Vieser, que há mais de 37 anos em Canoas e também desde o ano passado na zona norte de Porto Alegre. Conheça o Super Vieser, conheça o Clube Vieser, que é o aplicativo do Vieser, que você baixando no seu celular terá descontos de verdade. Eu sou Vieser, você vai ser também. Conheça o supermercado Vieser, você vai gostar demais das lojas do Vieser. Gente, timeline tricolor, o nosso conteúdo por aqui que a gente coloca todos os dias, tudo que se falou do Grêmio nas timelines das mais diversas formas de comunicação, seja no Instagram, no Twitter, na grande imprensa, enfim, em todos os lugares a gente traz aqui tudo que aconteceu sobre o Grêmio em pequenos espaços, drops pequenos aqui para a gente colocar. Eu começo falando de uma derrota, porque o Grêmio perdeu, o time feminino do Grêmio perdeu para o Palmeiras no CT Eldorado, Hélio Dourado, lá em Eldorado do Sul, por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro Feminino, né? O Grêmio que vem realizando uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Feminino e acabou perdendo para o Palmeiras. A gente sabe do maior poderio do time paulista, sobretudo de investimento. O Grêmio acabou perdendo essa partida. O Grêmio que divulgou hoje o seu plano de viagem para as partidas, como que o Grêmio vai trabalhar isso, né? O Grêmio que tem o jogo contra o Juventude, depois tem a partida contra o The Strongest, o Grêmio vai em voo fretado, né? O Grêmio joga no dia 30, né? No sábado à tarde, depois volta para Porto Alegre após o jogo e viaja na segunda-feira de manhã para Santa Cruz de la Sierra, e na hora do jogo, ou 2 horas antes, o Grêmio viaja para La Paz, desce, volta de voo fretado, e aí, chegando em Porto Alegre, o Grêmio já trabalha para a final, né, para o último jogo, o jogo que será na Arena do Grêmio no outro sábado. Depois o Grêmio tem o Achipato aqui, dizendo aquilo tudo que a gente está acostumado já a acompanhar, que vai ser uma maratona, e a gente está, mas o Grêmio então viaja um dia antes a Santa Cruz de la Sierra, que é nível do mar na Bolívia, vai na hora do jogo, volta e vem para Porto Alegre aqui. Lembrando, expectativa de time misto do Grêmio para essa partida. Hoje chamou atenção nas redes sociais, entre gremistas, que tem uma negociação do Thiago Silva com o Fluminense. E essa negociação, o Thiago Silva pertence ao Chelsea, é um jogador histórico do Fluminense. Nessa negociação, chamou atenção a quantidade de páginas do Grêmio pedindo para o Grêmio se atravessar no negócio entre Chelsea e Fluminense, para ter Thiago Silva atuando por aqui. É muito grande o número de pessoas que acaba colocando isso dentro dessa, vamos dizer assim, uma expectativa ou algo nesse sentido. Eu, particularmente, primeiro, o Thiago Silva é um jogador conceituadíssimo, mas é um jogador que está encerrando a carreira. Se bobear, ele tem a idade do Jeromel. Então, não vejo isso assim como... Mas chamou atenção que muitos gremistas pedindo isso, né? Me chamou atenção isso, por isso é que a gente trouxe aqui pro nosso
para nossa timeline tricolor. Hoje, outra situação definida hoje, a arbitragem. Quem apita em Caxias? Juventude e Grêmio, 16h30 do dia 30. Anderson Daronco. Daronco apita o jogo, Jean-Pierre de Lima é o VAR. O Jean-Pierre que apitou o jogo de volta contra o Caxias e o Daronco que apitou o jogo do Inter. Então, Daronco é o árbitro do jogo. No jogo de volta, Rafael Klein e o árbitro do VAR, Daniel Bins. Essas são as arbitragens pro jogo do Grêmio contra o Juventude. Anderson Daronco, então, apita o primeiro jogo e Rafael Klein o segundo jogo. Favoritismo. Em entrevista ao Globo Esporte, a Alice Bastos Neves e o Maurício Saraiva entrevistaram o Renato, né? E, entre outras coisas, perguntaram sobre o favoritismo do Grêmio no enfrentamento contra a equipe do Juventude. E o Renato é muito bom de latinha, ele é muito bom disso. Ele, de alguma maneira, ele admitiu que o investimento do Grêmio indica o favoritismo, mas aceitou, pela grandeza do que determina a força do Grêmio, esse favoritismo, mas deixa claro que a dificuldade é grande, elogiou demais o Roger, elogiou demais o trabalho de um time de Série A, salientou a eliminação do Inter como um ponto também a ser pensado e de dificuldade para o Grêmio. Então, o Renato aceita, mas dá uma posicionada. Isso também foi muito motivo de muitos assuntos nas nossas redes sociais, né? Todo mundo que fala e escreve sobre o Grêmio aí foi um ponto importante também. O Mike, o lateral esquerdo, pode ficar fora dos jogos contra o Juventude, tá? Porque ele vai ser denunciado, não sei se dá tempo, né? E a Procuradoria pode pedir mais do que simplesmente a suspensão automática. Então, ele está fora do primeiro, mas pode ficar fora do segundo também. E aí, isso aqui preocupa. Lembrando que tá tudo bem, foi expulso, ninguém criticou muito, o Renato puniu ele, mas não foi nenhum ato covarde, né? Pelo amor de Deus, né? É importante dizer isso. Falando de lateral esquerdo, já citei hoje isso, vou citar de novo, porque também foi motivo de muita conversa nas timelines gremistas. O Felipe Jonathan, o lateral esquerdo do Santos, confirmou ontem que o Grêmio tentou contratá-lo, esteve perto, inclusive, de contratá-lo. Então, só para salientar isso, lembrando que a grande notícia do dia tá lá no corte que a gente fez do Sala de Redação. A grande notícia do dia está na confirmação de Gustavo Nunes no jogo, né? O Gustavo estando na partida nos dá uma confiança da força que o Grêmio tem, do que ele pode conseguir nesse jogo. Essa, para mim, é a grande notícia do dia no Grêmio. Gustavo Nunes já treinou, já trabalha e está confirmado para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Juventude. Nenhuma notícia é melhor do que essa pro torcedor do Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.